Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui a mais uma aulinha da disciplina Sociologia. Vamos falar agora sobre direito e anomia e depois ética e mercado. Vamos lá, vamos fazer aqui nossa introduçãozinha, nosso textinho. Direito e anomia. Nas sociedades simples, em que todos se parecem e se conhecem, a coesão é garantida por um conjunto de princípios, ou seja, uma moral, é um conjunto de regras e normas, ou seja, um direito. Segundo Durkheim, trata-se, nesse caso, de um direito cuja função é punir aquele que, com sua transgressão, ofende todo o conjunto, é o que conhecemos como direito penal. Nas sociedades complexas, em que precisamos ser solidários, não porque somos iguais, mas justamente porque somos diferentes, também convivemos com regras e normas que dizem o que devemos fazer e nos punem quando não cumprimos o estabelecido. Mas esse ambiente, como afirma Durkheim, diferentemente do que ocorre nas sociedades pré-industriais, a falta, o rompimento da regra não afeta o coletivo, e sim as pessoas separadamente. A punição, portanto, será dirigida para a devolução àquele que foi prejudicado de parte ou da totalidade daquilo que lhe foi retirado. Durkheim chama esse tipo de regra de direito restitutivo, restituir e devolver, reparar um dano. Quando a diferenciação de atividades e ocupações de uma sociedade ocorre de maneira muito abrupta, produz um profundo desequilíbrio. Em vez de perceberem que uns precisam dos outros, que cada um completa o que o outro não sabe fazer, os indivíduos passam a se ver como partes isoladas, sem qualquer conexão com a engrenagem maior. Passam a priorizar suas próprias vontades e não mais os valores coletivos. É o que Durkheim chama de individualismo exacerbado. Os indivíduos só pensam em si, no seu interesse mais direto, e não se preocupam com os outros. Nada freia suas ambições. A consequência desse exagero é que Durkheim chama de anomia moral. Então nós falamos de direito e agora estamos falando sobre anomia. Ele fala que a anomia moral é a ausência de norma, falta de regras e de limites. Perdem-se os valores comuns pelos quais os indivíduos podem se orientar. Os interesses individuais e os interesses coletivos não se comunicam mais. Essa situação ocorreu, de fato, nos primeiros tempos do capitalismo. A falta de regulamentação das atividades econômicas, cujo desenvolvimento foi então tão extraordinário, gerou toda sorte de conflitos, produzindo nos indivíduos uma profunda desorientação. Mas qual seria então a saída para essa situação de anomia e conflito? O que fazer se instituições como a igreja e a família, que regulavam a vida nas sociedades simples, se apresentavam agora tão enfraquecidas? Para Durkheim, a saída estaria em construir no mundo do trabalho uma nova moral condizente com os valores da sociedade industrial. Mas afinal, o que Durkheim quer dizer com moral? Isso nós vamos ver depois, mas na realidade, as leis, já voltarmos lá no passado, né? É, existiam leis, né? O primeiro código foi o Código de Hammurabi, antes disso, mas existiam aquelas leis localizadas, pequenas, mas privilegiando não a sociedade em si, mas os comandantes, né? Não os comandados. Então era o Deus dará. Foram obrigados a criar leis, né? Senão viraria uma anarquia. E quando vira a anomia, no caso que ele vai falar, né? O individualismo, né? É,
o que acontece? Começa a não ter mais aquele, vamos dizer assim, a palavra certa, o respeito entre um e entre o outro, quer dizer, é o individualismo, as pessoas pensando em si próprias, então passam por cima de regras. Claro que as regras vão ser de acordo com cada cultura, cada sociedade, mas também a libertação geral de fazer o que se quer se obrigou a se criar mais regras e mais leis, e assim por diante, certo? Então, nesse início do capitalismo, essas regras e leis econômicas afetou muito a sociedade, o que não tinham ainda padronizado regras para aquilo. Perfeito? É o que ele tenta explicar aqui. Ética e mercado. Vamos lá. Os seres humanos são naturalmente egoístas e a vida em sociedade que os obriga a respeitar os interesses alheios às instituições. Aprendemos a nos comportar, convivendo com nossa família, com nossos professores e colegas, com nossos vizinhos. Por isso mesmo, Durkheim acredita fortemente que o bem-estar coletivo não pode vir da satisfação egoísta dos interesses individuais. São as regras morais que podem garantir à sociedade um princípio de justiça, referindo-se à ausência desses princípios na ordem econômica. Dizia ele: há nessa exploração do homem pelo homem algo que nos ofende e nos indigna. indigna. Se a família e a religião não são mais eficazes como instituições integradoras, pois os indivíduos passam grande parte do seu tempo longe delas, o que fazer? Segundo Durkheim, devemos voltar a atenção para o mercado de trabalho e de trocas. Afinal, é ali que os homens e mulheres passam a maior parte do seu dia. E se todos, independentemente de suas origens, credos ou riquezas, precisam trocar bens e serviços para garantir sua sobrevivência, é ali que irão perceber mais claramente como é impossível viver sem a cooperação de todos. Claro, se nós pensarmos bem, nós vivemos hoje muito mais tempo no ambiente de trabalho, de convivência, tanto no trajeto, no período e na volta, do que com a própria família ou na própria religiosidade. Né? Antigamente as pessoas ficavam fiadas dentro da igreja, tudo. Hoje não. Hoje, tirando aqueles que têm tempo para ficar fora do ambiente de trabalho, minoria, é que ficam lá maciçamente. Né? Recapitulando, vamos lá. Todos nós sabemos que as sociedades são diferentes uma das outras, sob muitos aspectos. Durkheim propôs pensar essas diferenças a partir do conceito de solidariedade, verificando como a relação entre os indivíduos e a coletividade se apresentava em diferentes contextos. Nas sociedades simples, onde a coesão social é de tal modo intensa que o coletivo, nós, prevalece sobre o individual, eu. Durkheim identifica o que ele chama de solidariedade mecânica, nos contextos onde eu tenho certa autonomia e os indivíduos se percebem como diferentes, embora continuem a ser dependentes uns dos outros. O que se tem é a solidariedade orgânica. Esse é o caso das sociedades industriais. Nelas, os indivíduos diferem muito do ponto de vista. Perfeito? É, vamos lá. O mercado adverte. Durkheim precisa de uma ética que deverá ser mais forte do que pura e lógica econômica. Deixado sem freio, sem regra, sem norma, o mercado não tem limite. Tudo se vende, tudo se compra, se houver quem compre. O papel de regulador da ética do mercado deveria ser desempenhado, no sugere Durkheim, pelas corporações profissionais, diferentemente dos sindicatos, nos quais se reúnem patrões de um lado e empregados do outro.
As corporações unificariam as diferentes categorias interessadas no processo de produção. Dentro delas, conviveriam tanto os dirigentes quanto os executores, ou seja, tanto o dono da fábrica quanto Carlitos e seus companheiros, né, nos exemplos anteriores. É, do ponto de vista do trabalho, da classe social, das escolhas políticas, das religiões, até mesmo das subculturas, por essa razão, os valores coletivos e o respeito às normas precisam ser internalizados por eles, para que a sociedade não perca sua liga quando ocorre a situação extrema de um indivíduo ou um conjunto deles. Não mais reconhecer os valores e as normas sociais tem que ser a anomia moral. A sociedade moderna contribui para promover a solidariedade orgânica, mas a lógica do mercado, segundo Durkheim, atentava contra suas bases morais ao priorizar o lucro e tratar com diferença as necessidades dos trabalhadores. Foi no próprio mundo do trabalho que Durkheim buscou uma alternativa para o quadro de anomia. As corporações funcionariam como verdadeiras escolas de valores e regras, mantendo a sociedade coesa, certo? Então, gente, o que ele tenta aqui passar, quando, até quando se coloca aqui o termo sindicato, que hoje o termo sindicato não é o mesmo da sua criação, né? Que hoje elas estão completamente voltada a facções e ideologias políticas, mas quando foi criado foi justamente para fazer esse equilíbrio entre as duas facções, né? Os dois lados. E o importante de entender isso tudo é que a sociedade, no seu contexto, vive talvez essa crise, seja uma crise, né? Que esse comportamento citado vale para o passado e vale para atualmente. O enfraquecimento das duas instituições foi dado à família e igreja, quando ele usou, porque a igreja ditava as ordens, ditava as regras, hoje não dita mais. Até pela pluralidade, né, de religiões, de conscientizações. E a família foi perdendo também esse efeito, porque também foi se modificando a maneira de atuar familiarmente. Ou seja, aquela ideia patriarcal, né, que Roosevelt fala muito lá, né, na, na- no início do século XIX, onde as mulheres teciam, as filhas ficavam lá aprendendo com a mãe, o filho partia para o trabalho, cedo o pai chegava, que mandava na família, isso foi acabando. Praticamente, hoje é muito ortodoxo, em alguns lugares ou outros, em algumas terminologias religiosas, em alguns países ainda tem esse tipo de atitude, mas é muito pouco, né? Isso tudo faz com que o comportamento mude, né, a sociedade em si. E Durkheim vai alertar para essa mudança, tá bom? Então, dê um joinha, compartilhe o nosso vídeo, que é muito importante para divulgar o nosso trabalho. Até a próxima aula.